A questão de saber se morar junto com os filhos na velhice é uma decisão incondicionalmente correta, perturba a mente de muitos. Nos sonhos, vislumbramos cenas de serões familiares aconchegantes, o riso estrondoso dos netos, o apoio tangível e o cuidado incessante dos entes mais próximos. Parece lógico, os pais dedicaram a vida a criar os filhos, investiram neles uma parte de si mesmos, e é natural esperar que, na velhice, os filhos estejam por perto. No entanto, a realidade muitas vezes apresenta um quadro bem diferente. Em vez do aconchego esperado, surge tensão, em vez da alegria radiante, uma solidão opressiva cercada por parentes, e em vez de amor incondicional, um sentimento subjacente de se tornar um fardo. A ideia de morar perto dos filhos parece lógica e atraente. Mas por que tantas pessoas que fizeram essa escolha enfrentam amarga decepção, dor de alma e até mesmo a perda da própria identidade? Por que, depois de se mudarem para perto da família, alguns descobrem, surpresos, que se tornaram figurantes involuntários na vida de seus filhos? Por que muitos idosos, cercados por entes queridos, sentem como se sua presença passasse despercebida? Estas não são apenas questões domésticas urgentes, mas reflexões profundas que abordam temas como autoestima, dignidade, bem-estar emocional e quão plenamente se pode viver os anos que lhe são concedidos. Afinal, a velhice não é apenas a etapa final da vida, é um momento em que a pessoa finalmente tem a oportunidade de viver para si mesma. Mas e se, em vez disso, ela se encontrar presa às expectativas familiares, esperanças frustradas e uma luta incessante por seu lugar em uma nova realidade criada por seus filhos? Desde a mais tenra idade, uma imagem idílica de felicidade familiar se forma na mente de cada pessoa. Pais cercados por filhos e netos, unidos por laços indissolúveis de amor e compreensão mútua. Uma cena comovente é imaginada. Em idade avançada, uma pessoa, confortavelmente instalada em uma cadeira de balanço, observa uma vida agitada, cheia de risos infantis, conversas atenciosas e alegria genuína proporcionada por entes queridos. Parece que é assim que uma família verdadeira e harmoniosa deve ser, onde reina calor e apoio. Afinal, os pais dedicaram suas vidas a criar os filhos, cuidaram incansavelmente de seu bem-estar e sacrificaram seus interesses pessoais por seu futuro brilhante. Pode haver algo repreensível em, na velhice, contar com o cuidado e a atenção daqueles em quem tanto esforço e amor foram investidos? No entanto, por trás desse sonho atraente, esconde-se uma dura realidade que não é costume falar em voz alta. Imagine a situação. Um idoso se muda para perto de seus filhos, esperando uma comunicação mais próxima e participação ativa em suas vidas. Mas, de repente, descobre que eles já estabeleceram seu próprio mundo, no qual seu papel não é central. Os filhos estão absortos no trabalho, nos cuidados familiares e nos interesses pessoais. A presença do pai se torna não o centro de seu universo, mas apenas um complemento, nem sempre bem-vindo. E, em vez do calor e aconchego familiar esperados, a vida se transforma em uma série de momentos estranhos e angustiantes. O idoso é convidado para as festas, mas se sente mais como um convidado do que como um membro pleno da família. Seus conselhos parecem inadequados, pois a geração mais jovem tem suas próprias visões sobre a vida. Ele anseia por atenção, mas os filhos nunca têm tempo, estão apressados e ocupados com seus próprios afazeres. E então vem a percepção. Quanto mais perto ele está deles fisicamente, mais distante ele se torna emocionalmente. Não se trata de falta de amor, mas do fato de que os caminhos da vida se separaram. Os costumes estabelecidos, diferentes dos antigos ideais familiares, tornam-se uma barreira. A independência e o ritmo de vida estabelecido dos filhos não prevêem a presença constante do pai. No início, pode haver paciência, tentativas de incluir o pai em sua rotina diária. No entanto, com o tempo, o distanciamento começa a ser sentido, a comunicação por senso de obrigação. Chega a dolorosa percepção de que a presença não traz alegria, mas apenas adiciona um fardo de obrigações.
Os sonhos de serões familiares calorosos desmoronam, substituídos por uma sensação de vazio e inutilidade. Em vez da proximidade esperada, surge uma sensação de perda da própria vida. No início, a pessoa tende a justificar a situação com a ocupação dos filhos, esperando que o relacionamento se estabeleça em breve. Convence-se da discrição, da disposição de ajudar quando necessário. Mas os meses passam e os detalhes, antes despercebidos, começam a se manifestar. Tensão nos olhos durante as visitas, notas de irritação na voz ao oferecer ajuda. Em vez de abraços calorosos com os netos, observa-se sua preferência por gadgets. No final, chega a percepção sóbria. As expectativas de calor, atenção e participação não se concretizam. Não é apenas tristeza, mas um colapso de esperanças. Uma vida dedicada à família e aos filhos não traz o apoio e a proteção esperados contra a solidão. A pessoa se sente como se estivesse à porta da vida deles, e não dentro dela, um convidado que ficou tempo demais. É particularmente doloroso perceber que sua presença na vida de entes queridos não evoca alegria genuína, mas apenas um sentimento penoso de obrigação. Você nota como as pessoas ao seu redor se esforçam para demonstrar cortesia, mas seus pensamentos vagueiam para longe do momento presente. Sente como suas palavras às vezes ficam pairando no ar, sem encontrar resposta. Entende que seus entes queridos não buscam passar mais tempo com você do que o exigido pela etiqueta ou pelas circunstâncias. E essa percepção se torna uma revelação verdadeiramente amarga. Uma pessoa, movida pelo desejo de evitar a solidão, busca estar perto da família, mas, paradoxalmente, se sente ainda mais sozinha do que à distância. Afinal, não há nada mais deprimente do que a percepção de sua própria inutilidade no círculo das pessoas mais próximas. Com o passar dos anos, a sensibilidade à forma como os outros o tratam se intensifica, especialmente aqueles que você ama de todo o coração. É impossível não notar a diferença entre a alegria genuína e um suspiro contido quando você aparece. Mesmo que, externamente, tudo pareça bastante decente, nuances traiçoeiras revelam a verdadeira atitude. Uma pausa prolongada antes de uma resposta, um olhar que desliza pela tela do telefone durante a conversa, uma tensão quase imperceptível na voz. De repente, surge a percepção de que sua presença se tornou um fardo para seus filhos. Eles não dizem isso em voz alta, mas é sentido em cada gesto, em cada entonação. Ao visitar, você recebe uma oferta de chá por obrigação, mas não um convite sincero para ficar mais tempo. Você ouve palavras de agradecimento por ajudar com os netos, ditas como se estivesse marcando um item concluído em uma lista de tarefas. Você tenta compartilhar eventos de sua vida, mas a conversa rapidamente se transforma em uma discussão sobre seus problemas, seu trabalho, suas notícias. E então você se senta, percebendo com amargura que suas histórias não despertam o interesse que você secretamente esperava. Chega um momento em que você percebe que sua presença se tornou um fardo insuportável que seus entes queridos são forçados a carregar. Talvez os pais nem percebam isso, mas os filhos começam a estabelecer limites. Em seu discurso, frases que denotam autonomia e independência soam com mais frequência. Mãe, temos muito o que fazer hoje. Pai, você entende que temos nossos próprios planos. Nas conversas, há alusões à necessidade de espaço pessoal. Precisamos de um pouco de liberdade. Você entende que agora temos nossa própria família. Esperamos que você não se ofenda se formos de férias sem você? E os pais, é claro, sorriem em resposta, demonstram compreensão, mas um sentimento pungente de vazio cresce em suas almas. Afinal, por muitos anos a vida foi dedicada aos filhos, todos os pensamentos e preocupações giravam em torno deles. Neste momento, não é ressentimento ou raiva que se instala no coração, mas a percepção de sua própria inutilidade. Não se pode culpar os filhos, pois os próprios pais se esforçaram para estar perto, querendo compartilhar com eles alegrias e tristezas. No entanto,
Com o tempo, chega-se à compreensão de que a ideia de calor e proximidade familiar era apenas uma ilusão, criada pela própria imaginação. Para os filhos, as relações familiares parecem diferentes. Eles constroem suas vidas de acordo com suas próprias regras. E o mais difícil é admitir que os pais não são mais o centro de seu universo. O maior perigo que espreita aqueles que se mudam para perto dos filhos é a perda da independência pessoal. Inicialmente, parece que nada mudará, que os pais simplesmente viverão perto, continuando a cuidar de seus próprios negócios e hobbies. No entanto, a realidade gradualmente faz seus ajustes. A liberdade de ação está ameaçada e os pais começam a ajustar suas vidas à programação dos filhos. Ao planejar um evento, eles involuntariamente se perguntam: e se meus filhos precisarem da minha ajuda? Os planos são cada vez mais coordenados com a programação dos filhos e seus próprios desejos são deixados de lado por conveniência. Gradualmente, isso se torna uma nova realidade. O tempo não pertence mais aos pais. Eles devem estar sempre prontos para buscar os netos na escola, ajudar com as tarefas domésticas ou cuidar da casa durante a ausência dos filhos. No final, os pais se transformam não em indivíduos independentes, vivendo suas vidas, mas em parte do cotidiano de seus filhos, uma equipe de atendimento, sempre pronta para ajudar. Com o tempo, recusar-se torna-se cada vez mais difícil, e a pessoa gradualmente perde a sensação de seus próprios limites. Sem perceber, ele se encontra em uma situação em que não pode deixar o local de residência sem avisar as pessoas ao seu redor, e é forçado a levar em consideração sua conveniência ao tomar decisões. Dúvidas surgem na mente. O cuidado consigo mesmo não é egoísmo quando os entes queridos precisam de apoio? Neste momento, chega a percepção da perda da liberdade pessoal. No entanto, a consequência mais séria é a perda de respeito. A presença e disponibilidade constantes levam a que a pessoa comece a ser vista como algo natural. Isso não acontece por maldade, mas devido a características psicológicas. O que está sempre à mão perde seu valor. Antigamente, quando se vivia sozinho, cada encontro com os entes queridos era um evento significativo, repleto de alegria e expectativa. Agora, tornando-se um companheiro constante, transforma-se de um hóspede bem-vindo em um elemento familiar do ambiente, ao qual todos se acostumaram e não pensam em seu possível desaparecimento. A pessoa esperava que a proximidade trouxesse mais calor, mas, no final, privou-a do mais importante, o sentimento de sua própria importância. Paradoxalmente, quanto mais acessível se torna, menos é valorizado. Com o passar do tempo, quando se entra em uma nova fase da vida, as diferenças nas visões de mundo entre as gerações se tornam cada vez mais perceptíveis e tangíveis. Enquanto a distância era mantida, podia parecer que havia um profundo entendimento mútuo e interesses em comum entre pais e filhos. Os encontros aconteciam em uma atmosfera de harmonia, a comunicação era repleta de troca de notícias e interesse mútuo. No entanto, quando o destino reúne representantes de diferentes gerações sob o mesmo teto, descobre-se um abismo entre seus estilos de vida e valores. A geração mais velha, acostumada a um certo ritmo e tradições estabelecidas, se depara com um novo ritmo de vida acelerado, que parece caótico e imprevisível. A atitude em relação aos valores familiares também passa por mudanças, dando lugar a maior independência e autonomia. As tentativas de compartilhar sabedoria e experiência de vida, ditadas por um desejo sincero de ajudar, muitas vezes encontram um muro de incompreensão e cansaço. Em vez de gratidão, lê-se nos olhos dos filhos apenas um pedido de não interferência. Mãe, nós sabemos o que é melhor. O desejo de participar da educação dos netos encontra resistência. Pai, agora os métodos são outros, não precisa se meter. Como resultado, surge um doloroso sentimento de alienação, uma sensação de inutilidade nesta nova família. As conversas se tornam cada vez mais formais, os temas escapam e os interesses divergem. A geração mais velha não acompanha as novas tendências,
não entende as piadas e não compartilha os hobbies dos mais jovens. O desejo de transmitir sua experiência de vida e sabedoria permanece insatisfeito, e a percepção do valor dessa experiência, aos olhos dos filhos, é muito subestimada. O autor frequentemente reflete sobre o fato de que a comunicação com os filhos se tornou uma verdadeira provação, uma busca constante para conquistar sua atenção e respeito, para obter o reconhecimento da importância de suas palavras. No entanto, cada vez mais surge a sensação de que ele e os filhos falam línguas diferentes, que há uma barreira invisível entre eles. Mesmo a proximidade física não consegue superar esse abismo, e então surge uma pergunta lógica sobre o propósito da mudança. O desejo de estar mais perto dos filhos se transformou na percepção de que sempre houve uma distância entre eles, que simplesmente não era notada quando viviam separados. A decisão de morar perto dos filhos, ditada pelo desejo de encontrar alegria e tranquilidade, levou a consequências inesperadas. Quanto mais próximo ele se tornava, mais os filhos sentiam culpa, responsabilidade por sua solidão, expectativas e emoções. Em vez do calor familiar esperado, surgiu uma tensão invisível. O autor anseia por comunicação, mas vê cansaço nos olhos dos filhos. O desejo de se encontrar é frustrado por uma agenda lotada. Não há uma recusa direta, mas ele sente o conflito interno que seus pedidos causam. Os filhos o amam, mas no fundo sabem que sua ausência facilitaria suas vidas, os livraria da preocupação com sua solidão e da expectativa de visitas. Como resultado, as relações mudam. Em vez da alegria dos encontros, vem a ansiedade. Ele está incomodando, se impondo. Em vez de alegria sincera, é recebido com um senso de obrigação. Mesmo que não peça nada, os filhos sentem uma responsabilidade invisível por sua felicidade. O que mais dói é a percepção da metamorfose. A pessoa se transforma naquilo que antes temia mais. Ele sonhava em ser uma fonte de luz e felicidade, não um fardo, não um dever pesado na vida de seus entes queridos. E então ele vê como eles, se esforçando ao máximo, o cercam de cuidado e atenção. Mas em seus olhares transparece uma certa tensão interna, como se estivessem tentando manter um frágil equilíbrio entre suas próprias necessidades e as necessidades dele. Ele buscava proximidade, calor emocional, mas agora percebe com amargura. O amor deles não diminuiu. Não, apenas se transformou, assumiu outras nuances. Nele apareceu uma mistura de culpa, um senso de obrigação, e por isso seu sabor mudou, tornou-se diferente. E então a pessoa mergulha em reflexões, atormentada pela pergunta: valia a pena mudar alguma coisa em sua vida por causa disso? Com a idade, as pessoas se tornam mais receptivas, vulneráveis e sensíveis, tanto emocional quanto fisicamente. E uma das consequências mais imperceptíveis, mais traiçoeiras, de viver lado a lado com os filhos é o gradual mergulho na dependência, que a princípio nem se percebe. Parece que se mantém a independência, a liberdade, mas a cada ano que passa, a vida se entrelaça cada vez mais com a vida deles. Cada vez menos se toma decisões sozinho, cada vez mais se recorre a eles em busca de ajuda, conselhos, apoio. E então, de repente, surge a amarga constatação: ele não é mais o senhor do próprio destino, não tem mais poder sobre ele. Ele não vive como quer, como sonhou, mas como é conveniente para todos ao seu redor. Por exemplo, ele sonhava em descansar e se tratar em um sanatório, mas os filhos dizem: para que isso? Você pode ficar com os netos, cuidar deles. Ele queria comprar algo agradável para si mesmo, se mimar com algo novo, mas logo se pega pensando: e se as crianças precisarem de dinheiro? E se precisarem da minha ajuda? Ele sonhava em gastar dinheiro com algum prazer, com algo que lhe trouxesse alegria, mas guarda de lado, para o caso de precisar. Afinal, nunca se sabe se precisará pedir ajuda a eles depois. E assim, imperceptivelmente, gradualmente, a dependência financeira se insinua. No início, isso pode parecer apenas uma demonstração de cuidado. Mãe, nós obexátrino, com certeza, compraremos isso para você. Pai,
Nós arcamos com todas as despesas. No entanto, gradualmente, a pessoa perde a confiança em administrar suas próprias finanças, perde a capacidade de tomar decisões sem levar em conta a opinião de seus entes queridos. No final, os filhos começam a determinar o que o pai precisa e o que é supérfluo. Com o tempo, eles podem sugerir a conveniência de mudar para uma casa mais modesta, motivando isso com a necessidade de economizar dinheiro e a existência de prioridades mais importantes. Mas a dependência emocional é a mais perigosa. A pessoa se acostuma tanto com a presença dos parentes que se esquece de como é estar sozinho. Ao acordar de manhã, espera a ligação deles, não consegue imaginar uma noite sem a visita deles. Na ausência dos filhos, ela deixa de se sentir uma pessoa independente, pois sua vida se entrelaça tanto com a deles que, sem eles, não sabe como preencher seus dias. É nesse momento que surge a consciência de que a pessoa caiu em uma armadilha. Ela se mudou para ficar perto dos parentes, mas agora não. Pode ir embora, não pode simplesmente arrumar as malas e voltar à vida anterior. Isso acontece porque ela se acostumou com essa situação, porque tem medo de ficar sozinha, porque já não tem certeza se existe uma vida própria e independente. No entanto, existe uma visão alternativa sobre como viver os anos da maturidade, que pressupõe a preservação da própria identidade e a formação ativa do próprio futuro, independentemente das peripécias da prole. Trata-se de alcançar uma certa autonomia, o que não implica uma ruptura total dos laços ou o desaparecimento da vida dos entes queridos, mas sim uma ênfase na manutenção dos interesses pessoais, hobbies e do próprio círculo de amizades. Viver separado dos filhos não leva necessariamente ao distanciamento. Pelo contrário, pode dar um valor especial aos encontros, enchendo-os de significado e desejo mútuo. As visitas à casa dos filhos tornam-se visitas de um convidado esperado e não apenas um elemento familiar da decoração. É importante permanecer uma pessoa interessante, com quem se quer compartilhar pensamentos e sentimentos, e não apenas um objeto da memória familiar. A vida não termina com o crescimento dos filhos. Ela pode ser preenchida com cores vivas e novas impressões, se evitar a dependência excessiva deles. Encontros conjuntos, viagens emocionantes, comunicação com amigos, novos hobbies, trabalho voluntário, leitura de livros, assistir a filmes e aprendizado constante. Tudo isso são ferramentas reais para criar uma velhice confortável e rica. É possível manter uma ligação estreita com os filhos sem se tornar dependente deles. É possível amá-los sem construir sua vida exclusivamente em torno de seus interesses. É possível permanecer pai ou mãe, mas, acima de tudo, ser você mesmo. Nesse caso, não surgirá a dolorosa questão da conveniência da mudança. A pessoa cria sua casa não apenas no sentido físico, mas também na alma, um lugar onde se sente bem e confortável, independentemente da proximidade ou distância dos filhos. Estar perto dos filhos na velhice é uma decisão que, à primeira vista, parece sábia e lógica, mas que muitas vezes se transforma em perda de independência, de autoestima e até de prazer em estar com os entes queridos. Quanto mais estreita se torna a ligação entre as gerações sob o mesmo teto, maior a probabilidade de a personalidade da geração mais velha se dissolver na vida cotidiana da família, negligenciando seus próprios interesses e necessidades. A velhice não é o pôr do sol da vida, mas uma oportunidade única de se dedicar aos seus hobbies e sonhos, sem se sobrecarregar com a necessidade de corresponder às expectativas alheias e de se adaptar às necessidades alheias. A verdadeira proximidade entre as pessoas não se mede pela quantidade de horas passadas juntas, mas pela profundidade da ligação emocional que é capaz de resistir ao teste da distância e do tempo. Vale a pena se dar a chance de criar uma vida em que o idoso não se sinta um fardo para os parentes, mas permaneça uma pessoa que merece respeito e atenção, uma pessoa que é amada e esperada com sinceridade, com quem se busca passar o tempo por vontade própria e não por um senso